Olá, eu sou a professora Maiara Oliveira Souza Rodrigues e hoje daremos continuidade às nossas aulas de Biologia do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó. O tema selecionado para hoje são as bactérias, os seres que pertencem ao reino Monera. Bom, pessoal, então, como eu disse agora há pouco, nós iremos falar na nossa aula de hoje sobre as bactérias. Então, é interessante saber, né, que de acordo com a organização e a classificação dos seres vivos em 5 reinos, elas pertencem, então, ao reino Monera, ok? E conforme a classificação mais recente dos seres vivos, que organiza todos eles em 3 domínios, elas ficam, então, incluídas no domínio bactéria, certo? Então, aqui só recapitulando que a gente já falou sobre classificação biológica, nós temos uma classificação mais recente, que organiza os seres vivos com base na análise molecular do RNA dos organismos, e com base nessas análises, os seres estão organizados em 3 domínios. O domínio bactéria, que é o que inclui as bactérias, o domínio arquea, que é o que inclui as arqueias, e o domínio eucária, que inclui os eucariontes. O interessante é que, de acordo com essas análises, todos os indivíduos compartilham um ancestral comum e os indivíduos pertencentes ao domínio arquea, que são as arqueias, eles possuem mais similaridade nas suas moléculas de RNA com os organismos pertencentes ao domínio eucária do que com as bactérias, com os seres pertencentes ao domínio, então, bactéria. Então, nós temos várias espécies de bactérias que são parasitas, ou seja, que precisam de uma célula hospedeira para se nutrir e se multiplicar, e dessa forma elas podem causar diversas doenças. Outras bactérias, elas podem viver em associações com outros seres vivos, tá? E vivendo em associação com outros seres, elas podem somente se alimentar deles sem causar nenhum dano. É o que acontece na relação conhecida como comensalismo, ok? Então, nessa relação, a bactéria se alimenta, obtém os seus nutrientes de um outro organismo, não causando nenhum dano para ele. E quando nessa relação, quando 2 organismos interagem e nessa relação os 2 se beneficiam, né, a relação é então chamada de mutualismo. É o que acontece, por exemplo, entre as bactérias e o nosso organismo, algumas delas que vivem no nosso intestino. E lá elas se nutrem, absorvem parte dos nossos nutrientes e, em contrapartida, produzem vitaminas como as vitaminas do complexo B e vitamina K. É provável que as bactérias sejam os primeiros seres vivos do planeta. Existem algumas teorias, e eu explico mais adiante, que falam sobre isso, certo? Então, foram os primeiros seres que provavelmente surgiram na atmosfera da Terra primitiva, há milhões de anos atrás, certo? Elas promovem a reciclagem da matéria orgânica na natureza por meio da decomposição da matéria orgânica. Elas podem realizar em conjunto com os fungos, e nesse processo, a matéria ela é convertida em gás carbônico, água e sais minerais. E esses elementos, eles podem ser incorporados por outros seres, passando a fazer parte da constituição deles. Eles podem ser utilizados pelas plantas, por exemplo, ok?
Algumas bactérias podem ser utilizadas para a produção de iogurtes, de queijos, de coalhadas, né? Bactérias como aquelas que são pertencentes ao gênero Lactobacillus. Elas podem ainda ser utilizadas para a produção de alguns medicamentos, né? Por meio da utilização de técnicas de engenharia genética, e podem ainda ser usadas no controle biológico de pragas. Aqui nesse processo, elas podem substituir a utilização de agrotóxicos, né? E elas são então considerados os bioinseticidas e são úteis na realização do controle biológico de pragas. Um exemplo disso é o uso delas, de algumas bactérias, como larvicidas, né? E aí elas eliminam as larvas que fazem parte lá do ciclo reprodutivo de alguns insetos, fazendo então o que nós chamamos de controle biológico de pragas. Esse esquema, gente, ele representa o esquema da produção de insulina por uma bactéria, tá? Geneticamente modificada por meio de técnicas de engenharia genética. Sabemos que as pessoas que não produzem insulina de modo natural ou que produzem a insulina em baixa quantidade precisam utilizar a insulina sintética. Antigamente, a insulina era obtida a partir de animais, como porcos, por exemplo. Então, era necessário abater milhares de animais para se obter uma quantidade muito pequena, uma dose muito baixa da insulina. Hoje em dia, isso não é mais necessário, nós não precisamos mais fazer isso. Por quê? Porque nós manipulamos o DNA da bactéria, introduzimos no DNA dela o gene que vai ser previamente removido da célula humana, esse gene que está associado com a produção da insulina. Esse gene, então, vai ser inserido no DNA circular bacteriano, e essa bactéria, ela passa então a produzir a insulina. Ela recebe o gene produtor da insulina e passa então a produzir e liberar ela no meio. E ela vai ser então removida do meio e utilizada pelas pessoas que precisam, né, que têm que são acometidas pela doença conhecida como diabetes. Falando um pouco sobre a morfologia e a fisiologia das bactérias, né? Elas, em geral, são muito pequenas, né? Medem entre meio micrômetro e 1 micrômetro, né? São muito pequenas, só perdem em tamanho para os vírus, que são menores ainda. Elas possuem, na sua morfologia, na sua estrutura, parede celular, né? Que é um revestimento, na verdade, essa estrutura, conforme a imagem aqui que vocês podem observar, que envolve toda a membrana plasmática da célula bacteriana. Esse envoltório, ele é espesso, ele é firme, ele serve como proteção para a célula bacteriana, ajuda também na definição do formato da célula bacteriana, e ele é constituído por um polissacarídeo chamado peptidoglicano, ok? A maioria das bactérias possuem esse revestimento chamado de parede celular, com exceção dos micoplasmas. No citoplasma, esse espaço aqui delimitado pela membrana plasmática, nós encontramos o DNA, que é geralmente formado por uma molécula circular. O DNA, ele fica disperso no citoplasma, já que aqui nós estamos lidando com uma célula procariótica, que não possui, então, a membrana nuclear, o núcleo. Nós temos aqui no citoplasma os ribossomos, que é o local de síntese das proteínas, também estão distribuídos pelo citoplasma, e nós temos alguns grânulos que armazenam glicogênio, que é a substância de reserva utilizada pelas bactérias, ok?
É uma célula relativamente simples, elas não possuem organelas distribuídas, então, pelo seu citoplasma, como acontece com os eucariontes. Algumas bactérias podem ainda apresentar no seu citoplasma uma estrutura constituída de DNA por um fragmento menor quando comparado com o DNA bacteriano, chamado de plasmídio, que é constituído então por alguns genes. Bactérias que possuem plasmídios, DNA plasmidial, elas contêm vantagens adicionais quando comparadas àquelas que não têm. Algumas bactérias podem ainda apresentar flagelos, que são esses longos filamentos proteicos que estão relacionados com a movimentação da célula bacteriana, e ainda algumas podem apresentar fímbrias, que são essas estruturas mais curtas quando comparadas aos flagelos, distribuídas ao longo da célula bacteriana e que podem ser utilizadas para a conjugação, que a conjugação é um processo no qual duas bactérias podem se aproximar, conectar-se através das suas fímbrias e uma transfere para a outra DNA plasmidial, seu plasmídio. Então, a que doa é considerada a bactéria doadora, aquela que recebeu é a receptora. A receptora, então, pode, a partir desse momento, adquirir vantagens adicionais, como genes de resistência à ação de antibióticos e genes relacionados à síntese de toxinas, o que pode, então, favorecer a sobrevivência das bactérias, né? E aumentar a variabilidade genética delas também. As fímbrias podem ainda ajudar na fixação entre as células, o que vai auxiliar na formação dos biofilmes, como, por exemplo, das placas que causam a cárie dentária. Aqui algumas das formas que as células bacterianas podem apresentar e, com base no seu formato, elas podem receber nomes diferenciados. Por exemplo, células bacterianas arredondadas e isoladas são chamadas de cocos. Uma união entre dois cocos forma uma estrutura denominada diplococos. Uma fileira unida de cocos forma o que nós chamamos de streptococos. E uma junção aleatória de cocos forma o que nós chamamos de estafilococos. Quando as bactérias são alongadas, elas são denominadas, então, de bacilos, né? Os bacilos também podem se multiplicar e permanecer aderidos, formando essa fila aqui, que é o que a gente chama de streptobacilos, ou eles podem ficar unidos aos pares, formando os diplobacilos. Alguns bacilos, eles podem ter uma curvatura em um dos lados, constituindo o que nós chamamos de vibrião. E alguns desses bacilos, eles podem ser mais alongados e ter esse formato de hélice, com uma célula mais rígida, formando o que a gente chama, então, de espirilos, bactérias, então, denominadas de espirilos. Quanto à nutrição, a maioria das bactérias apresenta nutrição heterotrófica por absorção, ou seja, elas retiram do meio ou de uma célula hospedeira os nutrientes que precisam para a produção de energia. Outras espécies de bactérias, elas são consideradas autotróficas, ou seja, elas são capazes de produzir a sua própria matéria orgânica, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Quando realizam fotossíntese, significa que elas utilizam a luz solar para a produção de compostos orgânicos, e quando realizam quimiossíntese, elas utilizam a energia contida em compostos químicos, por meio da redução, por meio de reações de oxidação-redução desses compostos. E aí elas conseguem, então, realizar a produção de seus próprios compostos orgânicos.
Com relação às cianobactérias, que também pertencem a esse grupo, elas são organismos autotróficos, fotossintetizantes, e elas possuem clorofila muito semelhante à clorofila das plantas, além de outros pigmentos. Já as demais bactérias fotossintéticas, elas possuem uma clorofila denominada de bacterioclorofila. Tá? Além disso, nós temos certas bactérias que podem realizar a fixação do nitrogênio, como as cianobactérias e algumas bactérias pertencentes ao gênero Rhizóbio. E nesse processo, o que elas fazem? Elas absorvem o nitrogênio atmosférico, que, em contato com o hidrogênio, são utilizados para a produção de amônia. A amônia, em contato com o gás carbônico, pode ser utilizado por esses micro-organismos para formar os seus aminoácidos. Sobre os processos de produção de energia. Então, as bactérias podem utilizar ou a respiração ou a fermentação para a produção de energia nas suas células. E, quando elas utilizam o oxigênio no processo de produção de energia, as bactérias são consideradas bactérias aeróbias. Mas elas podem não utilizar o oxigênio no processo, mesmo se eles estiverem no meio. E, nesse caso, elas são chamadas de bactérias anaeróbias. Então, as bactérias anaeróbias, que utilizam uma outra fonte que não o oxigênio, mesmo eles estando presentes no meio, são chamadas de anaeróbias facultativas. E aquelas que não toleram o oxigênio só conseguem produzir energia utilizando uma outra fonte, são consideradas bactérias anaeróbias obrigatórias ou anaeróbias estritas. E, nesse caso, elas obtêm energia através do processo da fermentação. Existe uma teoria que explica a origem das mitocôndrias, as organelas responsáveis pela produção de energia encontradas nos organismos eucariontes, que é a teoria chamada de teoria endossimbiótica. Essa teoria afirma que bactérias aeróbias, capazes então de utilizar o oxigênio atmosférico na produção de energia, foram fagocitadas por organismos, por células eucarióticas que realizavam a fermentação. No interior dessas células escaparam da ação dos lisossomos, que são as estruturas responsáveis pela digestão intracelular, e passaram então ali a viver numa troca mútua ali de benefício, receber abrigo, nutrição, e em contrapartida oferecia para a célula eucarionte primitiva, anaeróbia, que até aquele momento realizava a fermentação, uma alta carga de energia a partir da utilização da glicose, tá? E essas células passaram então a conseguir usar o oxigênio, sendo então mais adiante consideradas células eucarióticas aeróbias. Essa afirmação, ela se baseia na semelhança existente entre as membranas internas das mitocôndrias e a membrana plasmática das bactérias. Sobre a reprodução, as bactérias elas se dividem por meio do processo chamado de divisão binária ou bipartição. Como vocês podem observar aqui na imagem, esse processo ele é muito simples. A bactéria ela aumenta o seu volume celular, duplica o seu material genético e depois ela se divide em duas, originando duas novas células geneticamente iguais à célula-mãe, que então elas são então considerados clones. E esse processo representa um processo de divisão assexuada, ok?
Como eu disse há pouco, algumas bactérias podem trocar genes entre si, e esse processo se chama conjugação, ele está aqui representado na imagem, né? Nós temos a aproximação entre duas células, uma delas contém plasmídio, aqui contém plasmídio, então, a bactéria doadora, e ela vai passar o DNA aqui do plasmídio, contendo, então, alguns genes, para a receptora, que vai, então, adquirir vantagens adicionais com o recebimento dos genes e do DNA plasmidial. Quais são essas vantagens? As principais são a aquisição de genes envolvidos com a resistência à ação de antibióticos, com a produção de toxinas. Falando um pouco sobre as cianobactérias, né? As cianobactérias, elas vivem isoladas, a maioria gosta de viver em colônias, a maioria vive em água doce, mas elas também podem viver no mar, em solos úmidos ou em associações com alguns fungos, formando o que nós conhecemos como líquens. Tá? As cianobactérias são autotróficas, fotossintetizantes, então significa que elas conseguem produzir o próprio alimento, os seus compostos orgânicos, por meio da fotossíntese. E elas possuem clorofila A, que é a mesma clorofila encontrada lá nas plantas, mas elas também apresentam outros pigmentos distribuídos no seu citoplasma, né? Nesses espaços aqui que vocês podem observar, essas membranas aqui são chamadas de lamelas. Observem que elas são esverdeadas, essa cor representa a presença da clorofila. E nós temos aqui outros pigmentos também, ó, como esses pigmentos azuis, ok? Algumas bactérias, elas podem causar doenças, e aqui eu apresento para vocês uma tabela com algumas, né, com inúmeras doenças que podem ser causadas por bactérias. O modo de transmissão é variável, destacamos aqui os três principais. Algumas bactérias podem ser transmitidas de pessoa para pessoa por contato direto através de gotículas de saliva. Doenças como tuberculose, hanseníase, difteria, coqueluche, escarlatina, pneumonia e meningite meningocócica podem ser transmitidas dessa forma. Outras podem ser causadas por meio do contato direto com o alimento, água ou objetos contaminados. Exemplos de doenças transmitidas dessa forma: a disenteria bacilar, o tétano, tracoma, leptospirose, cólera, febre tifoide e o botulismo. E outras podem ser transmitidas por meio do contato sexual sem o uso de preservativos, como a gonorreia e a sífilis. Falando um pouco sobre o domínio arqueia, o que nós temos? Esse domínio arqueia, ele é constituído pelas arqueias, os organismos procariontes que anteriormente eram chamadas de arqueobactérias. São organismos unicelulares, autotróficos, procariontes. Mais uma informação interessante sobre esse grupo é que elas não possuem parede celular de peptidoglicano, como as bactérias. E quando realizadas análises do RNA de bactérias e arqueias, nós conseguimos identificar mais semelhança entre o RNA das arqueias com o RNA dos eucariontes do que entre o RNA das arqueias e as bactérias. Uma informação interessante ainda sobre o grupo é que as arqueias podem viver em condições extremas, tanto de temperatura quanto de salinidade ou de pH, situações em que as bactérias e outros organismos não resistem, né? E por isso elas são chamadas de organismos extremos ou extremófilas. Quando elas conseguem viver em ambientes com uma elevada temperatura, como fontes hidrotermais no fundo dos mares, numa temperatura aproximada de 100 graus Celsius, elas são consideradas, então, termófilas extremas.
quando conseguem sobreviver em ambientes com uma elevada concentração de sal, elas são consideradas, então, são chamadas de halobactérias ou halófilas extremas. É o caso das arqueias encontradas no Mar Morto, em Israel. E são chamadas de metanogênicas quando vivem em ambientes sem o oxigênio livre, como na lama dos pântanos, e nesses ambientes elas produzem, então, metano. Elas podem ser ainda utilizadas na produção de detergentes em técnicas que aceleram o isolamento de DNA, porque como elas conseguem viver em condições de elevada temperatura, as suas enzimas conseguem viver nessa situação, coisa que o aparato enzimático de outros organismos não é capaz de fazer. Elas são extremamente úteis e utilizadas em técnicas que aumentam e diminuem a temperatura, né, como as técnicas de isolamento de DNA, que é amplamente usado nos testes de DNA, por exemplo, né, em técnicas como a PCR, podem ser utilizadas para a limpeza de água contaminada por petróleo e ainda na produção de gás combustível a partir da matéria orgânica dos esgotos. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre as bactérias. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o conteúdo. Aproveita agora para tentar responder algumas questões do Enem sobre esse assunto e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!